salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso aqui de Mariologia. E agora nós vamos começar uma parte bem mais tranquila em relação, aos conteúdos que são as aparições. E a primeira aparição que nós vamos estudar hoje é a aparição de Nossa Senhora de Lourdes. Então, é uma aparição que eu particularmente tenho uma grande devoção, um grande carinho, em especial pela vidente, que é Santa Bernadette Soubirous. Eu sou apaixonada pela história de Santa Bernadette, então vai ser um carinho realmente especial fazer essa aula, porque acredito que você vai se apaixonar por Santa Bernadette, como eu, quando você entender um pouquinho mais a história dela, e eu tô cheia de indicações para fazer para você, tá? Mas antes nós vamos pedir a própria Nossa Senhora, Sete da Sabedoria, para nos auxiliar nesse caminho e que tudo que nós vamos conversar aqui não seja apenas algo intelectual ou racional, mas que entre na nossa alma e aumente a nossa fé, que é o desejo de Nossa Senhora, é o desejo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Estamos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, agora nós vamos conversar sobre as aparições daqui por diante. E é preciso fazer alguns avisos antes da gente começar a ver todo esse conteúdo de aparições. Como eu falei, a gente vai ver a aparição Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima e outras aparições. Mas é preciso ser sincero, que é o compromisso desse curso, é o compromisso da Sede da Sabedoria de forma geral, que as aparições, mesmo reconhecidas, as aparições marianas, mesmo as reconhecidas pela Igreja, elas são de caráter privado. E aí, o que é que acontece? Como ela é de caráter privado, ou seja, apareceu para uma vidente, apareceu para uma pessoa, não é obrigatório crer nas aparições privadas. Aí você vai me perguntar lá em qual é a diferença entre as aparições privadas e aparições públicas ou revelações públicas. É o seguinte, as revelações públicas, o católico é obrigado a crer, como por exemplo a Sagrada Escritura. Você não pode, por exemplo, pensar que é possível escolher crer ou não se Jesus apareceu ressuscitado para os apóstolos. Isso não é uma escolha para o católico. Você é obrigado a crer nisso. Faz parte do dogma da nossa fé. Faz parte da revelação pública. Então, o que é que acontece? Você não pode, de forma alguma, por exemplo, questionar se línguas de fogo foram vistas em cima dos apóstolos em Pentecostes. Por quê? Porque isso tudo faz parte de revelações públicas. E aí, você não pode questionar se o que está na Bíblia é verdadeiro ou não. Percebe? Porém, nas aparições privadas, e não só as marianas, tá? Nas aparições privadas, como por exemplo, os fenômenos místicos de São Padre Pio. Apesar de ser um dos documentos, um dos fenômenos sobrenaturais mais bem documentados da história da Igreja, porque como são fenômenos mais recentes, nós já tínhamos fotografias, nós já tínhamos filmagens, nós já tínhamos como verificar uma série de situações em laboratório, por exemplo, microscópio. Então, nós temos uma série de documentos muito grandes que atestam a fidelidade, o sobrenatural
em São Padre Pio. Mas mesmo com tudo isso, São Padre Pio e os fenômenos místicos não deixam de ser uma aparição privada, né? Revelações privadas, situações que aconteceram de forma privada, então você não é obrigado a crer. Porém, eu preciso muito lhe dizer que a igreja, quando reconhece uma aparição mariana, quando reconhece uma aparição privada, fenômenos sobrenaturais, como o de São Padre Pio, as aparições de Jesus Misericordioso para Santa Faustina, as aparições marianas, né, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima. E a igreja fez uma investigação gigantesca. A gente acabou de ver um pouquinho disso na aula passada. Então, ela está dizendo à igreja claramente que não existe nada contrário à revelação de Cristo, à revelação da Sagrada Escritura, à revelação da fé. Então, cá entre nós, você vai estar perdendo uma oportunidade muito grande de fortalecer a sua fé, caso você fique aí evitando, né, crer em aparições do nível de, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, que a gente tem assim milhares de pessoas testemunhando um milagre no sol ao mesmo tempo. Ou, por exemplo, de São Padre Pio, em que você pode ir lá ter acesso ao dossiê e você vai ter vários médicos ateus dizendo que não tem explicação na ciência para aquilo ali. E nós temos vários outros, mas é uma escolha sua e eu preciso fazer essa advertência, porque aqui nós trabalhamos com a verdade. Mas, caso você seja do meu time aqui, que é 100%, né, o que a igreja disser está dito e as aparições privadas reconhecidas, eu vou de olho fechado. Você vai amar conhecer a história de Nossa Senhora de Lourdes. Então, vamos resumir aqui um pouco, né? Nós tínhamos uma menina, de fato ela era muito jovem, e chamada Bernadette Soubirous. Bernadette, ela era uma camponesa. E quando eu digo camponesa, é um nome bonito para a menina da roça, do sítio, analfabeta. Ela tinha tanta dificuldade de aprendizagem que ela chegou ao ponto de ter dificuldade até de fazer a primeira comunhão. Por quê? Porque as aulas de catequese para ela eram difíceis de entender. Veja, ela não sabia ler, ela não sabia escrever. E aí, se você aí frequentou a catequese, você sabe que tem pelo menos que memorizar os 10 mandamentos, você tem que entender ali algumas coisas, e para ela era difícil. Mas ela era uma alma profundamente humilde e obediente. Então, apesar da dificuldade dela de aprendizagem, de coisas, né, muito altas e muito teológicas, ela era uma alma profundamente humilde e santa. Bem aquilo que nós vemos no Evangelho, quando diz que, quando Nosso Senhor, Ele dá graças ao Pai e diz assim: Senhor, bendito sejas, porque escolheste revelar isso a os pequenos, e esconder dos grandes. Então, Deus, ele ama revelar grandes coisas aos pequenos, aos olhos do mundo. E assim foi com Santa Bernadette Soubirous. Um dia ela era muito, muito pobre. Muito, muito, muito pobre. Então, eles não tinham, né, nada de avançado na casa, né? E aí ela um dia foi pegar madeira, lenha, para sua casa. E quando ela foi pegar lenha em uma pequena gruta, uma caverna, assim, de certa forma, que ela era meio úmida, né? Tinha um córrego ali, de certa forma. Ela foi pegar lenha ali e uma belíssima mulher, jovem, toda vestida de branco, com apenas uma faixa azul, né, na altura aqui da barriga, apareceu para ela. E ela ficou encantada com a beleza daquela jovem. E aí, ao mesmo tempo que ela ficou encantada, ela também ficou com medo. Mas ela descrevia que quando ela via essa belíssima senhora, ela sentia uma alegria fora do normal, não era uma alegria terrena, era uma felicidade tão grande que ela preferiria morrer só para ver de novo aquela mulher de tão bela e tamanha paz que ela sentia.
E a partir daquilo que aconteceu, Santa Bernadette ela começou a ir na gruta buscando ver de novo aquela mulher. E foi a partir disso que começaram as aparições de Nossa Senhora de Lourdes. Ao todo foram 17 aparições. E à medida que Santa Bernadette ela começou a ir na gruta, as pessoas começaram a notar essa movimentação e começaram a seguir Bernadette. Só que olha que coisa, como ela era muito pobre, analfabeta, as pessoas elas pensaram da seguinte forma: como assim uma senhora vestida de branco, falando de coisas muito belas, coisas do céu, pedindo em especial penitência? Ou seja, todas as características de Nossa Senhora vai escolher aparecer para uma pessoa que é tão burra, nos termos que a gente, né, classifica hoje, analfabeta, burra, dificuldade de aprender, pobre, uma camponesa qualquer. Por que Nossa Senhora não escolheria aparecer para um padre, para uma freira, para um bispo, para o Papa? Abre parênteses. Quem disse que Nossa Senhora não aparecia para padres, bispos e até o Papa? Nós temos aparições marianas também, mas ok, a gente vai deixar isso para o futuro. Mas o ponto é, as pessoas começaram a duvidar que ela estava vendo Nossa Senhora e começaram a acusar Santa Bernadette de estar fazendo isso para se promover, para se amostrar, para ganhar notoriedade. Começaram a difamar Santa Bernadette. Então, Santa Bernadette, ao longo das aparições, Santa Bernadette chegou a quase ir presa por, basicamente, estar, teoricamente, né, perturbando a ordem, mas não tinha nada disso. Na verdade, são as perseguições que a gente vê quando alguém é realmente de Deus. Por quê? Porque logo nas primeiras aparições, o caráter sobrenatural já foi ficando muito evidente. Por exemplo, em uma das aparições, Santa Bernadette começou a ir com a vela, né? É sinal da fé e que até hoje os devotos de Nossa Senhora de Lourdes que frequentam o Santuário de Lourdes, que é um dos santuários marianos que mais acontecem milagres no mundo. Então lá é muito comum você visitar lá na França, o que fizeram depois, né, um grande santuário, mas as águas de Lourdes, que é, né, desse córrego, as águas de Lourdes, elas têm tamanha fama de curar que tem pessoas que sobem ao santuário de cadeira de rodas e saem andando para todo mundo ver. Então, é registrado um número de milagres muito, muito, muito alto. Nós tivemos até na história santos que foram lá visitar Nossa Senhora de Lourdes, porque realmente assim é um dos santuários que as pessoas são muito tocadas até hoje. Então, se você tem a oportunidade de ir lá na França, né, vá. Mas veja só, Santa Bernadette, ela ia com uma vela e uma vez um médico, ele duvidando da aparição, duvidando da veracidade, duvidando que a vidente, no caso, Santa Bernadette estava em êxtase, ele começou a observar de perto a hora em que ela se mostrava estar vendo Nossa Senhora. Quando Santa Bernadette começava a ver Nossa Senhora de Lourdes, aconteciam alguns fenômenos inexplicáveis. Por exemplo, ela não piscava os olhos. E você sabe que é impossível um ser humano ficar muito tempo sem piscar os olhos. Então, por exemplo, acontecia de pessoas chegar muito perto, quase bater no olho de Santa Bernadette, e ela continuar sem piscar porque ela estava em êxtase, como a gente chama. E foi isso que aconteceu. Quando ela estava com a vela e ela estava em êxtase, ela entrou em êxtase, começou a ver Nossa Senhora, um médico começou a chegar perto para ver o que ia acontecer com a mão dela, porque ela estava segurando a vela na mão, não tinha proteção. E a vela começou a cair nela e começou a pingar literalmente fogo, mas nem ela sentia o fogo queimando a mão dela e nem o fogo deixava mancha, ferida, nada. A pele dela ficava intacta. Só de falar isso eu me arrepio, porque veja, é impossível. Esse tipo de fenômeno
a gente tem registro em quem, quando aconteceu isso? São Tomás de Aquino, quando ele estava em transe, né, em êxtase, ele começava a recitar o que era para ser escrito e começava da lamparina cair fogo e ele não sentia. Mas veja, São Tomás de Aquino é considerado talvez um dos maiores ou o maior teólogo da história da igreja. Por outro lado, eu estou aqui falando de uma menina analfabeta, pobre, que não sabia ler, que não sabia escrever, que tinha dificuldade na catequese lá da primeira comunhão. Então, olha o nível, olha como isso causava escândalo nas pessoas. E aí o médico começou a documentar, olha, isso é impossível para a ciência. Então, o fenômeno, né, sobrenatural nas aparições não céu de luz começou a se manifestar de forma muito forte desde o início. E isso ficava muito claro pelo sobrenatural na própria Santa Bernadette. Então, a pálpebra não se movia, a pele caía fogo e não queimava, e ela não sentia nada. Agora, quando ela saía do êxtase, ela voltava a agir normalmente. Então, veja, existe uma diferença gigantesca de quando ela estava em êxtase e quando ela não estava. E aí, as autoridades da igreja, claro, com esse zelo que a gente falou, mas também, de certa forma, infelizmente, existem perseguições dentro da igreja também, né? E eu queria muito que você tirasse um tempinho aí na sua vida para assistir o filme de Santa Bernadette, porque isso ilustra muito. Eu estou aqui tentando fazer um resumo ao mesmo tempo das aparições, ao mesmo tempo da vida de Santa Bernadette, ao mesmo tempo do contexto histórico. Então, são muitas coisas para abordar em um curto espaço de tempo. Mas, se você quer saber mais, eu gostaria que você assistisse o filme de Santa Bernadette, Subiru. Tem de graça, tá? Na internet, até no YouTube mesmo. Eu vou ser muito sincera com vocês, eu gosto mais da versão que é em preto e branco, que é mais antiga. Mas é de fácil acesso, você vai encontrar. Tem mais de um filme, mas eu gosto mais da versão mais antiga. Porque é bem fiel aos acontecimentos. E uma das cenas mais lindas retrata exatamente o que eu estou dizendo aqui. Santa Bernadette, ela foi colocada em prova muitas vezes. Eram exames médicos, às vezes, até bem constrangedores, para ver se ela não tinha nenhum problema psiquiátrico e tudo mais. Até o próprio bispo duvidava muito dela. E enquanto ainda estava muito nessa pressão sobre ela, no interrogatório para as próprias autoridades na igreja, você vai ver isso muito, assim, de forma muito bonita no filme. Eita, gente, é difícil falar de Santa Bernadette sem chorar. É, quando ela estava sendo questionada, né? Uma autoridade da igreja é muito duro, muito ríspido com ela e fala assim para ela: eu queria saber por que você é pobre, você não entende nada, você é analfabeta, você não sabe ler, você não sabe escrever. Eu não conheço ninguém mais pobre e ninguém mais sem conhecimento do que você nessa cidade, porque era uma vila muito pequena, né? Então as pessoas se conheciam muito. E ele é muito grosso e muito ríspido e diz para ela exatamente com essas palavras, né? Por que você, uma pessoa tão iletrada, analfabeta, tão pobre em todos os sentidos, pobre de conhecimento, pobre financeiramente, basicamente deixou ela mais rasa que o chão. Se tratando de uma pessoa normal que não fosse santa, a pessoa tinha se levantado e tinha dado no mínimo, né, uma resposta ali, mas nós estávamos ali diante de uma santa. E Santa Bernadette simplesmente respondeu: talvez seja justamente por isso, porque ela não encontrou ninguém mais pobre que eu, mais analfabeta que eu. Talvez seja justamente por isso que ela me escolheu, porque talvez ela tivesse encontrado alguém mais pobre, mais letrado, mais analfabeto, mais sem conhecimento, ela teria escolhido, mas ela não encontrou, então acho que foi por isso mesmo, porque eu sou a mais pobre, porque eu sou a mais analfabeta, porque eu sou a mais iletrada mesmo. Então,
Veja, é algo sobrenatural a resposta de um santo, né? Nós vemos esse tipo de comportamento porque foge à lógica humana. Você está sendo humilhado e ao invés de você, né, responder, de você agir em sua própria defesa, por exemplo, as pessoas difamavam ela, inventavam que ela se prostituía, sabe? E Santa Bernadette, ela foi para o mosteiro, ela passou a vida dela cuidando de doentes, na enfermaria, levando uma vida muito simples. Então, veja, e as pessoas inventaram, e chegaram ao ponto que uma menina, né, inventaram algo tão grave, difamando a imagem dela. E ela não respondia nada disso com grosseria, nem nada do tipo, ela era obediente. Até que foi uma virada de chave em relação ao bispo, foi em uma das aparições, porque o bispo sempre falava: eu quero saber o nome dessa senhora, pergunta a ela o nome. E ela não dizia, né? Quando perguntava a Santa Bernadette, ela dizia: não sei, eu não vou dizer uma coisa que eu não sei. Até que um dia até que um dia o bispo disse: então, se isso for de verdade, diga a ela que sou eu que estou perguntando. Eu que estou perguntando, ou seja, veja, a gente acabou de ver na aula anterior que se uma revelação, se um fenômeno sobrenatural é verdadeiro, ele não contradiz a autoridade da igreja. Então, o bispo, ele estava ali na autoridade daquela diocese. E Nossa Senhora estava aparecendo naquela diocese. Então, para você ver o tamanho da obediência e humildade. Tanto em Nossa Senhora, né, no máximo grau, ela como mãe de Deus, e, de certa forma, obedecer, né, se submeter ali ao bispo, mas também de Santa Bernadette, de obedecer e fazer exatamente o que o bispo estava falando. Veja, se fosse eu e você, Nossa Senhora aparecesse, a primeira coisa da gente era pedir. Peça um milagre, pedir. Somos fracos. São Bernadette não, fazia exatamente o que era solicitado. E ela era de uma família de extrema pobreza. Então, se tem alguém que precisava ali de milagre, de providência divina, era ela. Mas ela não fazia isso. Então, o que foi que ela fez? Ela chegou e falou: olha, o bispo me pediu para eu perguntar. Foi o bispo que pediu para a senhora dizer qual é o seu nome. E foi quando Nossa Senhora de Lourdes diz: diga a ele que eu sou a Imaculada Conceição. E aí é maravilhoso que a gente esteja tendo essa aula só agora, porque você viu anteriormente o dogma da Imaculada Conceição e você agora sabe o que significa Imaculada Conceição. Só que tem um detalhe, você que está aí do outro lado sabe, porque você fez um curso. Mas Santa Bernadette não sabia o que significava Imaculada Conceição. E é preciso dizer que isso aconteceu em um período histórico em que a igreja ainda não tinha definido como dogma. Estava uma discussão gigantesca se Nossa Senhora ela era a Imaculada Conceição ou não. Se ela tinha sido preservada do pecado original na concepção ou não. Só que isso é uma discussão teológica super profunda. E Nossa Senhora estava revelando isso a uma analfabeta, a uma pessoa que tinha dificuldade na catequese de primeira comunhão. Traduzindo para você, quando esta menina analfabeta chega para o bispo, bate na porta do bispo e diz: eu sou a Imaculada Conceição, foi isso que ela me disse, o bispo só volta cair para trás. Porque não tinha como uma menina pobre de uma aldeia tão pequena, longe das principais universidades católicas, com grandes teólogos, e não tinha internet, WhatsApp, nem Google naquela época para ela jogar ali, decorar isso. Não tinha como ela saber sequer da existência dessa expressão Imaculada Conceição. Ela simplesmente repetiu foneticamente o que ela ouviu. E foi aí que o bispo olhou e disse: ela não está mentindo. Não tem como ela estar inventando isso. Não tem como ela saber o que é isso. E aí foi quando ele realmente, né, decide levar o conhecimento, né, das autoridades superiores da igreja. Então, assim, no meio de tudo isso, olha a diferença, né? Santa Bernadette, ela revela, né, algumas coisas do que Nossa Senhora falou para ela revelar, basicamente.
Resumindo, as aparições pedem penitência, penitência, penitência. Pedem, inclusive, para ela se penitenciar para salvar os pecadores. E é isso que acontece com ela, porque mesmo depois das aparições e toda a investigação, ela continuou sendo muito perseguida, ela entrou no mosteiro, aí é que a perseguição continuou. Por quê? Porque as irmãs do mosteiro não acreditavam nela. A madre do mosteiro que ela resolveu entrar não acreditava e começou a perseguir ela, como se dissesse assim, e você vai ver isso no filme, né? Pronto, agora eu quero ver se ela vai continuar mentindo. Aqui, eu puxando aqui no dia a dia dela, eu quero ver se ela vai continuar com essa história. Mas ela não estava mentindo, então ela segurou a história. Que de história não tinha nada, né? A história de fato da revelação. Ao ponto de, por exemplo, Santa Bernadette, ela morreu com tuberculose óssea. É uma doença que ela é extremamente dolorosa, ela vai matando a pessoa aos poucos, com dores imensas, porque é de dentro para fora, são os ossos. E o médico que ela não dizia que estava sentindo dor, ela aguentava as dores calada, com certeza salvando muitas almas através dela do sofrimento. Mas quando ela chegou para dizer à madre que as dores estavam insuportáveis, você imagina o nível que a dor estava. A madre não acreditou no meio dessa perseguição. Então só foi quando ela já estava num estágio muito grave, começando a paralisia, o corpo dela começou a paralisar. E a madre chamou o médico. E aí, quando o médico viu o estado dela, você vai ver, inclusive, no filme, o médico vira e diz assim, como essa menina aguentou? Como essa menina está viva? Ela não reclamava das dores, não, porque ela está aqui numa fase extremamente avançada da tuberculose óssea, com dores insuportáveis e está tão grave que ela já está no nível de paralisia. E a madre, ela ficou tão chocada, né? Ela ficou tão chocada de ver que nada daquilo era mentira, nada daquilo era uma encenação. Eram sofrimentos intensos. Que a madre de perseguidora passa a ser a cuidadora de Santa Bernadette. E basicamente se tornou uma das mais próximas irmãs e que mais tinha carinho e cuidou de Santa Bernadette até a morte. Então veja como não parece com a história da salvação de Saulo que vira Paulo, né? Um apóstolo de perseguidor que vira um dos pilares da Igreja Católica. Só que dentro da igreja, né? Então, isso tudo é para você ver que quando uma aparição é verdadeira, geralmente, muito que o contrário do que às vezes, infelizmente, a gente tem visto por aí, os videntes, eles não só não ganham nada, como, na verdade, eles recebem grande sofrimento, enormes sofrimentos, fardos enormes, gigantescos. Geralmente morrem muito cedo, porque o corpo chega no limite muito cedo, porque são muitos sofrimentos físicos gravíssimos. Juntando tudo isso a jejuns graves, jejuns enormes que eles se submetiam, então nós tínhamos aí um combo, né? Então, eu tentei resumir a aparição de Nossa Senhora de Lourdes. Inclusive, foi após tudo isso que a igreja realmente proclama, né, a Imaculada Conceição como dogma. E nós temos hoje o corpo incorrupto de Santa Bernadette Soubirous. Então, joga aí no Google, dá um pause na aula, coloca corpo incorrupto Santa Bernadette e você vai ficar chocado, porque é um corpo que não existe formol que aguentasse séculos como o corpo dela está. Então, a ciência não explica. Só a Igreja Católica tem corpos incorruptos e Santa Bernadette é um deles. Então, as imagens vão falar mais do que as palavras agora com vocês, tá? Então, duas indicações. Assistir o filme de Santa Bernadette, em preto e branco, tá no YouTube, vale muito a pena. E segundo, olhar aí e pesquisar sobre o corpo incorrupto de Santa Bernadette, tá bom? Tem a história de Santa Bernadette, tem um livro famoso aí, A Canção de Bernadette, mas começa por esses dois que você vai ter um condensado muito bom. Mas lembre-se sempre da obediência e da humildade de Santa Bernadette, porque ela foi obediente à igreja até o final, mesmo nas perseguições. E isso fez dela uma grande santa.
Então vamos pedir agora que Nossa Senhora de Lourdes, né, sede da sabedoria e pela intercessão também de Santa Bernadette, que roga no céu por nós, que a nossa devoção a Nossa Senhora cresça e que através dessa devoção nós sejamos santos como um dia ela foi, talvez não tão místicos como ela, talvez não com corpo incorrupto como o dela, mas que alcancemos o céu, que a gente consiga passar pela porta estreita e nós busquemos a santidade, não apenas a salvação ali, seu feijão com arroz, mas a santidade, agradar a Deus acima de tudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Estamos, permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu,